gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele e nós vamos começar mais uma aula de ciências. Vamos lá? Então, para começar, eu já trouxe aqui um pensamento. Olha só, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É de Lavoisier essa frase famosa, que todo mundo já deve ter ouvido por aí. Alguns até adaptam para o mundo das redes agora, né? Nada se cria, se copia. Mas o princípio é do Lavoisier, pensando nas transformações que ocorrem na natureza, na nossa vida. Olha só, quem foi? Antoine Lavoisier. Ele viveu entre 1743 e 1794. Foi um cientista francês, autor da frase: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, e é considerado o pai da química. Exatamente por isso, porque ele estudou durante anos muitos processos de transformação, muitas reações químicas que trouxe para ele esse conhecimento. Então vamos lembrar um pouquinho da outra aula que a gente viu sobre as reações químicas. Nós falamos de misturas, transformações, substâncias, átomos, moléculas. Lembram-se que tudo que existe, toda a matéria do planeta, vem de uma pequena partícula indivisível chamada átomo, que depois se juntam e formam as moléculas. Em seguida, as moléculas se agitam e vão formar e se juntam também para fazer as substâncias. E essas substâncias vão criar a matéria que nós conhecemos. Essas substâncias também passam por transformações e algumas misturas. Nós vamos ver isso. Mas dentro das misturas, existem os tipos de misturas. Nós temos misturas homogêneas e heterogêneas. Homo, então, já vai ali desse prefixo do igual. Misturas que vão manter uma aparência igual. E heterogênea é que ela vai deixar visível os seus componentes diferentes. Mas não é tão simples assim. Alguns elementos confundem a gente. Por exemplo, se eu falar para você do leite, você vai dizer para mim que é uma mistura homogênea ou heterogênea? Uma mistura igual ou diferente? A maioria das pessoas falam que é igual, mas se você prestar atenção, até quando a gente começa a ferver ele em casa, ele já se separa, ali já vai formar as natas, porque dentro da composição dele tem outros elementos. Então, ele é uma mistura heterogênea, porém de aparência monofásica. Meu Deus, professora, que nomes são esses? É apenas para dizer que ela fica com a aparência de uma coisa única, uma aparência unificada. E algumas substâncias não. Outra substância interessante da gente observar é o sangue. Olha só que bacana essa imagem. Esse é o sangue no microscópio. Então, vejam quantos elementos ele tem. E quando a gente olha para o sangue, a gente vê apenas uma cor, vê uma textura, vê ali uma característica específica. A gente acha que ele é homogêneo, mas não. Ele vai ter lá oxigênio, que vai carregar pelo nosso corpo. Ele vai ter leucócitos, as hemácias. Então, elementos diferentes lá dentro. Então, é uma mistura heterogênea. Outra coisa importante da gente pensar sobre misturas é a gente levar para a nossa vida prática. Principalmente quem trabalha com limpeza, quem faz a manutenção da limpeza em casa também, as donas de casa, os homens também que trabalham com a limpeza, sobre a observação nos rótulos. Existem muitos produtos de limpeza que vai indicar ali, e a gente, se esse material pode ser misturado com outro, e a gente tem que ficar atento a isso, porque às vezes uma mistura com produto de limpeza pode causar um dano à sua saúde. Vamos prestar bem atenção? Olha só, no primeiro símbolo, com aquela mãozinha ali, ele já está dizendo que esse material é corrosivo. Olha que perigo. Então, viu isso? Tome bastante cuidado. Não é um material que deva ficar assim de fácil acesso, deva ser manipulado somente pelas pessoas que entendem desse material. O segundo, explosivo. Algumas dessas imagens a gente vê também em veículos, aqueles caminhões que transportam materiais pelas estradas do nosso país. Então, explosivo, que pode causar explosão, inflamável, que vai pegar fogo, e perigoso para o meio ambiente. Então, esse aqui, do meio ambiente, ele já está dizendo, já está pensando na hora de descartar.
Se você utilizou esse material, a embalagem deve ser descartada da maneira correta. Tem que cuidar muito para não deixar cair no solo, na água, porque ele vai oferecer contaminação aí. E o comburente? O comburente é parecido com o inflamável. Quer dizer que em contato com gás de combustão, ele também vai causar ali, pode causar uma queimadura, um evento com fogo ali, bem perigoso. Radioativo. Lembram da Marie Curie? Então, os elementos que produzem radiação. Geralmente esses materiais são manipulados em lugares específicos. Então, por isso que às vezes a gente escuta nos jornais usina nuclear, porque ele vai ter material radioativo. Se acontece algum acidente, vai significar perigo para toda a população. Exatamente por isso, porque a radioatividade saiu daquele ambiente controlado. Então, a radioatividade, ela é utilizada também na medicina, como o raio-x, às vezes para tratamentos de doenças avançadas, mas, e daí na geração da energia nuclear, por exemplo, ela gera energia, né? Então ela é usada também no nosso dia a dia, mas ela tem que ter esse cuidado, manipulada corretamente. Então é um símbolo que a gente deve ficar bem atento quando vê. Tóxico. Isso aqui a gente vê sempre nos venenos aí, materiais então que devem ficar longe de criança, de animais, tomar bastante cuidado. Irritante e nocivo. Então isso vai causar alguma irritação ali na pele, nos olhos, tem que tomar bastante cuidado também. E o mutagênico? Bom, esse a gente quase não vê, ainda bem, mas é importante a gente saber. O mutagênico, ele vai poder causar uma alteração no nosso material genético. Então veja o quanto ele é potente, alterando inclusive as células do DNA. Então é um material também manipulado por cientistas só em ambiente seguro. E voltando para a nossa realidade, então, lá em casa, na sua casa, como que você faz a limpeza dos ambientes? Agora, nesse período da pandemia, nós vimos também que as pessoas aumentaram e muito o consumo de produtos de limpeza e passaram a adquirir novos hábitos de limpeza, né? Limpar as compras quando voltam no supermercado, limpar mais os sapatos. Porém, tudo isso também tem que ser feito com muito cuidado. Um produto muito indicado para essa limpeza, ele é um desinfetante. Então, realmente, a água sanitária, o hipoclorito, né? Ele vai combater os micro-organismos, ele vai combater bactérias, vírus. Então, ele é muito usado para higienização. Porém, é um produto que a gente deve ter muito cuidado. Ele não pode ser misturado com qualquer coisa. Vamos ver lá. Então, a água sanitária. Pode ser misturado com o quê? Basicamente nada, gente. Conforme você adiciona detergente, vinagre, a reação que ela pode causar ali vai ter algum dano para a nossa saúde. Então tem que tomar bastante cuidado, tá certo? Olha só, então, quais são os perigos? A água sanitária com o álcool, água sanitária com o vinagre. A água sanitária com o vinagre vai produzir um gás ali. E esse gás, ao ser inalado, ele vai afetar as nossas células do pulmão. Então, quais serão as áreas afetadas? Talvez a gente não perceba na hora, mas a longo prazo isso é bem preocupante. Será a respiração, poderá causar ali uma tosse imediatamente. Então, deve-se ter muito cuidado. A gente vê aí algumas misturinhas na internet, truques de limpeza, mas nem sempre essas pessoas conhecem os efeitos dessas misturas. Então, a gente tem que ter bastante cuidado. Outro componente, outro produto que a gente não deve misturar de jeito nenhum é vinagre e água oxigenada, tá certo? É bem perigoso, gente. Além de afetar as vias aéreas, pode causar ali um efeito a longo prazo, até nas nossas células de restauração, né? Nossas células de anticorpos. Então, são materiais que a gente deve tomar bastante cuidado. E o cloro com amoníaco? Meu Deus, esse nem se fala. Gente, o amoníaco, ele vai, nessa mistura, soltar o gás de amônia. Então,
muito prejudicial, ele pode se tornar corrosivo, inclusive. Então, muito cuidado, tá? Esses são os materiais que a gente não deve misturar nunca, em hipótese alguma, ok? Eu vou deixar agora para vocês um vídeo que vai explicar um pouquinho sobre como o uso desses produtos pode afetar a nossa saúde. E crescem os casos de intoxicação com produtos de limpeza e higiene pessoal. Os dados são da Anvisa e acendem um alerta para o manuseio exagerado desses produtos nessa época de coronavírus. São produtos comuns como água sanitária, detergente e desinfetantes, que estamos acostumados a usar em casa. Mas as substâncias tóxicas na composição deles podem fazer mal à saúde. Tinha umas manchinhas mais persistentes no banheiro. Eu resolvi que ia tirar elas à força e aí eu caprichei na quantidade de água sanitária, sem dissolver tanto. Eu acabei me intoxicando, então fiquei com as vias aéreas congestionadas, chorei, senti asfixia, fiquei sem sentir cheiro de nada por alguns dias. Segundo o levantamento da Anvisa, de janeiro a abril deste ano, foram registrados 1.540 casos de intoxicação com produtos de limpeza em adultos. Um crescimento de 23% em relação ao mesmo período do ano passado. Entre as crianças, foram 1.940 casos. O aumento no número de casos de intoxicação está relacionado principalmente ao uso mais frequente de produtos de higiene e limpeza, como forma de combater o coronavírus. E mesmo os mais comuns, como o álcool em gel, podem trazer riscos se usados de maneira incorreta. Os cuidados para combater o coronavírus devem ser tomados, mas sem exagero no uso dessas substâncias. Um sabonete, um detergente, sabonete de pia líquido, já é suficiente muitas vezes para eliminar o vírus. Não precisa recorrer a substâncias mais fortes e, obviamente, mais tóxicas. Letícia descobriu novas fórmulas para cuidar da casa e dos alimentos. Ela, que é alérgica, redobrou os cuidados com a limpeza, mas sem descuidar da saúde. Eu já tinha muito hábito de usar água sanitária em casa, mas eu tinha alergia, só que dava para levar tranquilo. Só que agora, como estou limpando muito mais, com a frequência maior, estava ficando muito agressivo e eu tive que desenvolver outro jeito de fazer a higienização sem ficar tão prejudicada com a rinite. Então, viram só? Um aumento considerável, principalmente na pandemia, no uso desses produtos. As pessoas ficaram mais em casa, mais preocupadas com a higiene e passaram a usar esses produtos, porém gerou a intoxicação. Então, gente, sempre muito cuidado. Que medidas nós podemos tomar de segurança para evitar esses acidentes? Professora, eu trabalho com os produtos de limpeza. Como que eu posso me proteger? Como que eu posso pensar na minha saúde? Então, olha só. Sempre, primeiro de tudo que a gente precisa falar é fazer a manutenção, fazer a limpeza em local arejado. Nunca fechar tudo e espalhar esses produtos por aí. Deixa tudo aberto e utilize os produtos. Armazenamento, na hora de guardar. Local seco, de difícil acesso para crianças e animais. Então, que você possa saber ali onde estão os seus produtos, mas em segurança, que possa ser fechado, de preferência com um cadeado. Usar luvas, sempre muito importante. Então, como eu falei para vocês, alguns produtos podem reagir e se tornar corrosivos ou causar uma queimadura, uma irritação. Então, sempre usar luvas. E a máscara a gente já está usando mesmo. Então, nesses momentos, mexendo com esses produtos, é importante você utilizar, você já vai estar se protegendo ali da inalação do gás que, naturalmente, a água sanitária, ela emite, né? Ela tem o hipoclorito, então ela é o cloro, então ela tem ali uma substância que a longo prazo, se a gente usar sempre, vai causar algum dano ao nosso sistema respiratório. Muito bem, então voltamos aos tipos de misturas. Então lembram lá que eu falei? Homogêneas são as misturas que são iguais e heterogêneas as misturas diferentes. Agora eu vou mostrar para vocês observarem uma demonstração simples de uma mistura que vão ter duas substâncias, mas elas vão ficar com uma aparência igual. Então, gente, essa é uma mistura que você pode fazer na sua casa. E a gente já faz até outras bem parecidas. Por exemplo, aqui a gente vai usar um copo de água, o sal,
para misturar água com sal. Mas outra mistura bem comum é a água com açúcar. E aí vocês vão ver qual o efeito. Então aqui nós temos o copo de água e o sal. Um pouquinho de sal só. E aí nós vamos colocar aqui e vamos misturar. Olha só. Então, a gente tem aqui um soluto e um solvente. Então, por isso que ela se forma numa mistura homogênea. Se a gente olhar tudo, ele está unificado, uma aparência só. Então, são dois elementos diferentes, a água e o sal. Mas, misturados, eles não deixam de ser o que eles eram antes, eles aparentam essa demonstração homogênea, certo? Então, bem simples, e ela é monofásica, então ela não vai ter fases que vai diferenciar ali um do outro, tá joia? Então, viram que legal? Vocês já se perguntaram de onde vem o sal? O sal, tão presente nas nossas vidas, ele passa por alguns processos químicos e inclusive físicos. Ele passa também por uma secagem, ele vai passar lá para retirada do mar. Então, vou deixar para vocês um vídeo que vai explicar melhor como é que é feita essa coleta do sal. Epa, de onde vem esse barulho? Eu conheço esse barulhinho de algum lugar. Eu tenho quase certeza que esse barulho é de... pipoca! Eba! Eu sabia! Ops! Está faltando alguma coisa. Sim, esqueci de colocar sal. Ué, mas... de onde vem o sal? Do saleiro. Toma, Kika. Ninguém entende as minhas perguntas. Eu entendo, Kika. O sal vem do mar. Já reparou como a água do mar é salgadinha? Dentro dos oceanos existem milhões e milhões de toneladas de um mineral chamado sal. O sal que você usa em casa é separado da água do mar em um lugar chamado salina. Nas salinas, a água do mar é puxada e filtrada para ficar mais pura. Mas como só chegou até a minha pipoca? Na salina, o sal bruto é retirado por máquinas e levado para a fábrica. Na fábrica, o sal passa por várias etapas de lavagem, em máquinas enormes para tirar todas as sujeirinhas que vieram do mar. Depois, é colocado em uma máquina que gira rapidinho para que o sal fique bem misturado. Aí, o sal precisa ficar sequinho. Para isto, ele é colocado nestas máquinas a uma temperatura de 400 graus. No final, os técnicos do laboratório fazem alguns testes para ter certeza que o sal já pode ser embalado e seguir para as lojas. Em uma delas, a sua mãe comprou o sal e colocou dentro de mim. Uau! Que legal que é o sal! Legal? O sal é sensacional! Além de ser um excelente tempero, ele é muito importante para a saúde. O sal circula pelo seu sangue, ajudando o funcionamento do cérebro e facilitando a digestão de alimentos. Mas atenção! Exagerar no sal pode fazer mal para a saúde, causando problemas de pressão e nos rins. Agora uma receita salvadora. Misturando 2 colheres daquelas de café com sal, 2 colheres de sopa de açúcar e 1 litro de água fervida, temos um excelente soro que previne a desidratação infantil. Mãe, quero uma pipoca com bastante sal, que veio da água do mar, que foi para a salina e depois foi para a fábrica, onde foi lavado e depois misturado e seco e depois embalado e transportado para o supermercado e depois foi comprado e na minha pipoca foi colocado e ela ficou com gostinho salgado. Nossa,
Nossa, Kika, de onde vem tanta sabedoria? Se eu contar, você não vai acreditar. Acabou-se que era doce e que era salgado. Até o programa que vem, com mais um Tião de Bem! Então, viram só que interessante quantos processos o sal passa para chegar na nossa mesa? Vocês sabiam disso? Que é tão comum, tão presente no nosso dia a dia? E é uma ótima ferramenta também para a conservação. Porém, a gente tem que se lembrar da quantidade de sal na nossa alimentação, tá? Não vamos esquecer disso, tem que cuidar com o sal para a nossa saúde. Continuando com as nossas misturas, então. Agora, nós vamos ver uma mistura heterogênea, polifásica. O que quer dizer isso? Que essa sim vai ficar com as fases aparentes dos diversos materiais. Vamos ver? Então, primeiro nós vamos pegar o mel aqui. Vamos colocar um pouquinho de mel no copo. Então, você vai precisar de um copo de vidro também. Depois, nós vamos usar uma solução em água. Então, aqui eu coloquei um corante para a gente ver melhor. Corante dissolvido na água. Agora a gente coloca o azeite ou óleo de cozinha que você tiver em casa. E olha só, o azeite a gente já pode observar a formação de algumas bolhas ali. Porque ele tem essa propriedade de também não se misturar. E a gente já consegue ver, olha, a diferença entre os materiais. E por último, nós vamos colocar uma solução dissolvida em álcool, um corante no álcool. Vamos ver? O álcool já é mais leve um pouquinho, então ele vai se misturar um pouquinho. Vai demorar para separar, mas a gente consegue ver as diferenças em algumas fases aqui, né? A gente vê o mel, a água, o azeite e o álcool que acabou se misturando um pouquinho. Mas é assim, então a mistura heterogênea, a principal diferença é que a gente consegue ver, aparentemente ela não está uma coisa uniforme, a gente vê as fases só de olhar, certo? Legal? Então, se vocês gostaram, pode fazer na sua casa, com todo cuidado, e pode mandar pra gente pra ver como é que foi a sua experiência. Tá joia? Então, continuando. Além das misturas, nós temos também as transformações. Transformações. Você já percebeu que os materiais podem passar por diferentes transformações? Então, os materiais podem mudar de aspecto. Vamos ver melhor isso. Vamos observar algumas transformações que podemos vivenciar e experimentar no nosso dia. O tempo todo está acontecendo transformações. Olha só essa imagem. O apodrecimento das frutas e legumes é um exemplo de transformação. O que acontece? É um processo químico e físico, porque ali vai ter a ação das bactérias e dos fungos, porque vai ficando um tempo em contato com o oxigênio, elas vão se multiplicando e vai crescendo. Então, a fruta, o legume, o pão com bolor é o resultado disso, tá? E a tendência é ela diminuindo de tamanho até desaparecer. Então, esse é o processo natural que acontece no meio ambiente. Então, é a decomposição para que não fique resíduos no meio ambiente. Olha só como a natureza pensou até nisso. E uma coisa que a gente deve ficar atenta é que não deve se ingerir esses alimentos. Então, se você percebeu ali um pontinho de bolor, tem gente que tira só aquele pedaço e come o restante, não é interessante fazer isso, gente. Não é adequado, porque isso pode causar uma intoxicação alimentar, tá? Bem séria. Então, e outra questão que a gente pode observar nos alimentos é que os alimentos in natura duram menos. Então, a gente tem que estar sempre buscando uma maneira de conservá-los melhor para durar ou comprar na quantidade certa que você vai usar naquela semana. Assim, você evita o desperdício. Então, o apodrecimento das frutas ou legumes é um exemplo de transformação irreversível ou química.
A decomposição provoca a formação de substâncias químicas que alteram a cor, o cheiro, o gosto, a textura e a consistência dos corpos. Então, é isso. E é irreversível, você não consegue recuperar aquele alimento novamente. Agora nós vamos ver um exemplar de uma transformação física. Vamos lá? Então, vamos observar agora mais uma prática, mais um experimento. Então aqui a gente tem 2 bananas. Elas estão já quase descascadas, mas a gente pode ver aqui as cascas. E estão inteiras. Então nós vamos ver mais uma transformação. Vou transformar como? Vou cortar essa daqui. Viram só? Agora a gente pode ver aqui ela detalhada num outro formato. O que a gente tem que observar nessa transformação? Alterou o sabor? Alterou a cor, o cheiro, a consistência, a textura, o brilho, a sensação térmica deste alimento? Não, ó. Tá, inclusive um cheirinho gostoso de banana, então tá normal, tá? Então essa aqui foi uma transformação, olha só. Quando picamos, cortamos uma fruta ou legume, não ocorre formação de novas substâncias. Então, ela não mudou a sua composição. Eles não perdem as suas características e então, nesses casos, nós dizemos que é uma transformação física. Ele só mudou o estado dele, a aparência dele. Aqui ela estava inteira e agora ela está em pedaços. Vamos observar outras transformações químicas e físicas que podemos experimentar no nosso dia a dia. Olha só. O ovo. Você consegue ver ali 2 imagens, o ovo cru e o ovo cozido. Houve alteração na composição do ovo? Não, ele continua sendo o que ele é. O que aconteceu? Um aquecimento. A maioria das transformações ocorrem pela mudança da temperatura, ou um aumento dessa temperatura, o aquecimento, ou um esfriamento, ok? E aqui, a gente pode observar uma garrafa. Então aqui ela está no seu estado normal, inteira, e depois ela foi amassada. Ela deixou de ser uma garrafa? Não, ela continua sendo uma garrafa, só que em outro estado. Uma outra transformação que a gente vê diariamente, muito simples, e que a gente pode acompanhar várias fases de modificação, é a da água. Olha só, ela pode estar no estado líquido ou no estado sólido. E também, quando acontece a vaporização, ela se encontra no estado gasoso, tá certo? Outra observação que vocês podem fazer na vida prática é do leite com o vinagre, tá? Se você fizer essa mistura, você vai observar na sua casa que ocorre uma transformação. Mas essa aqui nós não vamos fazer aqui, você vai fazer na sua casa. O que nós vamos fazer agora é o bicarbonato de sódio e o vinagre. Vamos lá? Para esta experiência nós vamos precisar de um pouquinho de vinagre. Aqui eu coloquei uma corzinha com corante e bicarbonato de sódio. Certo? E aí, é bom vocês terem também um outro recipiente, um copo ou um potezinho para colocar os elementos e fazer a transformação. Então, vamos lá. Primeiro a gente coloca o vinagre. E logo em seguida, o bicarbonato. E na hora, a gente vê a transformação. Legal? Quanto mais nós colocarmos de bicarbonato, de vinagre, vai dar esse efeito. Então, houve ali uma transformação. Houve também uma reação que formou o gás carbônico. Esse gás não é prejudicial à nossa saúde. Então, é um experimento que dá pra gente fazer. Eu já ouvi falar também de algumas misturinhas assim para limpeza. Então, esse ainda é seguro, só cuidar com a quantidade, tá certo? E também dá pra gente ilustrar essas transformações na ciência. Agora, eu vou pedir para vocês uma tarefa de casa.
vocês terão um experimento para fazer, além daquele do leite, que fica opcional. Mas esse eu vou pedir para que vocês façam mesmo. Você vai precisar de uma esponja de aço, um prego, o parafuso e a porca. Você vai colocar um desses objetos em um frasco com água por 1 ou 2 dias e observar o que acontece. Aí vocês podem tirar foto, vocês podem ilustrar e enviar para os seus professores. Será que vai acontecer uma transformação química ou física? Então, vocês vão anotar lá a data de hoje e escrevam experiência de ciências.
Então, conseguiram anotar? Agora eu vou deixar para vocês também os materiais, a atividade descrita certinho, como vocês devem fazer. Anotem aí.
Então, copiaram? Agora, eu quero mostrar para vocês a nossa experiência que a gente fez polifásica. Então, aqui a gente já consegue observar melhor. Com o tempo, as moléculas, as substâncias vão se acomodando. Então, por isso também que quando a gente faz com mais elementos, é importante esperar esse tempo. Então, aqui a gente já consegue ver o mel, o líquido da água mais clarinho, o do álcool um pouquinho mais escuro e o azeite, certo? Então, quando a gente faz essas misturas, também em alguns processos a gente tem que esperar um tempo para elas descansarem, se acomodarem. Por que essas mudanças ocorrem? Porque as moléculas se agitam. Então, quando a gente vê um aquecimento que vai mudar o estado físico ou vai gerar uma reação química do elemento, é porque as moléculas estão em agitação. Por isso que ocorre a transformação. Um lembrete importante agora, nós falamos nessa aula bastante da água sanitária, né, o hipoclorito, o cloro. Quem precisa usar no seu dia a dia pode usá-lo, ele realmente é um desinfetante muito eficiente, ele é eficaz. Porém, o adequado é diluir 1 litro em 25 ml. Então, 1 litro de água, você vai precisar para diluir, e você vai só colocar de água sanitária 25 ml. É menor do que um copinho de café. Então, essa é a maneira segura de usar a água sanitária. Tá certo? E a nossa aula vai se encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e espero todos na próxima. Um abraço! Para quem gosta e quer conhecer a história da civilização do Antigo Egito, Curitiba é o lugar. No bairro do Bacaxiri, a Ordem Rosa Cruz mantém um complexo que, além dos edifícios imponentes, conta com um museu egípcio formado por objetos relacionados ao Antigo Egito, possuindo peças que contam a história dos faraós, da religião e do cotidiano daquela civilização. O Museu Egípcio, ele tem, na verdade, um museu de réplicas e que trouxe hoje para a população de Curitiba, a cada 2 anos, na verdade, uma exposição com um determinado assunto sobre o Egito Antigo. As pessoas tendem a pensar que o Egito Antigo eram somente aquelas grandes construções, mas nós esquecemos que foi uma civilização muito grande e que perdurou por cerca de 5.300 anos. E o passeio já começa pelo lado de fora, onde a própria arquitetura dos edifícios já nos remetem ao Antigo Egito. E você pode passear, inclusive, nesta alameda aqui, cercada de esfinges. As réplicas dos objetos relacionados ao Antigo Egito, cujos originais são conservados no acervo de diversos museus europeus, egípcios e norte-americanos, são fiéis. Esses objetos relacionam-se a muitos aspectos da vida daquele povo, assim como sua organização social, sua religião e sua política. Mas a peça mais importante do Museu Egípcio é a múmia original de uma dama egípcia chamada Thotmea, que possui cerca de 2.600 anos. Ela está na coleção do museu desde 1995. A parte final da exposição é a múmia Thotmea. E o incrível é que a múmia Thotmea ela tem o sarcófago, que é uma réplica também, é uma cópia, né? E aí nós temos ali também a tumba dela, que é uma cópia também baseada na época das tumbas da época dela, né? O Museu Egípcio e Rosa Cruz fica na rua Nicarágua 2641, no Bacaxiri.